Fala aí, Palmeirense, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez nesse domingo. Quem puder deixar seu like, agradeço muito. Se você não é inscrito, se inscrevam aqui no Contra Tudo e Contra Todos, que vai ter uma cobertura grande da Copa do Mundo de Clubes. Vou assistir vários jogos para trazer para vocês a melhor opinião e análise possível. E vamos lá, alguns convites para fazer para vocês antes do jogo. Quero mostrar nossa torcida que está fazendo em Nova York, um negócio absurdo, e falar um pouco sobre a partida que acontece hoje, 7 horas da noite. Daqui a pouco tem Bayern de Munique e Auckland City, vou comentar esse jogo também lá no outro canal. Também quero comentar aqui agora um pouco sobre Al Ahly e Inter Miami, que jogaram ontem, o jogo foi 0 a 0, qual que foi minha visão sobre essa partida. Eu achei um bom resultado, eu vou explicar pra vocês por quê. Lembrando, galera, você quer ter um quebra-cabeça como esse aqui da Puzi, excelente para você montar o logo aí da Sociedade Esportiva Palmeiras. Você tem quebra-cabeça de 100, 200, 300 peças, tem outros modelos também, mais de Nossa Senhora Aparecida, animais, para você montar com as crianças, é muito bacana. Só usar o cupom Verdão Sempre, você tem 12% de desconto, ou ir no primeiro link da descrição e do primeiro comentário fixado, beleza? Bom, lembrando, hoje tem live aqui no canal, live pré-jogo, hora que a gente estiver com a emoção lá em cima, pra gente comentar sobre essa partida. E no Contra Tudo Contra Todos, tá na descrição, como eu falei. Vou fazer lá um pós-jogo também do Atlético de Madrid e do Paris Saint-Germain. Tem jogo do Botafogo e hoje o Seattle Sounders. Tem muita Copa do Mundo de clubes. Começando aqui, gente, sobre ontem, antes de falar aqui um pouco sobre a prévia do nosso jogo. O Al Ahly empatou com o Inter Miami 0 a 0. Eu acho que pra gente foi um resultado bom, digo por quê? Porque quando o Palmeiras foi enfrentar o Porto, vamos dizer que esse jogo empate. Claro, uma derrota não seria nada positivo, vitória seria excepcional. O Palmeiras no próximo jogo pega o Al Ahly. Então o Palmeiras empatando ou vencendo esse jogo hoje, o próximo jogo contra o Al Ahly, o Palmeiras, se vencer o Al Ahly, já pode chegar ou a 6 pontos, a 4 pontos e já encaminhar muito a sua classificação. Então, o Al Ahly não ter somado pontos eu achei positivo, e para mim o Al Ahly teve mais chances de vencer o jogo do que o Inter Miami. Apesar do Inter Miami ter jogado segundo tempo melhor, o Messi é o único jogador ali que tenta fazer algo diferente. O Suárez, vejo uma limitação física nele absurda. Ele tem muita dificuldade de se locomover, ele não é aquele jogador que tem aquela explosão. O Suárez é aquele jogador que pegava a bola, sai arrastando todo mundo. No primeiro tempo, o goleiro do Inter Miami salvou, pegou pênalti, e não só pênalti, ele fez no mínimo ali 3 grandes defesas, 3, 4 grandes defesas, e o Inter Miami acabou se livrando ali. É um time que tem muita dificuldade de se defender. A transição, o Inter Miami vai ao ataque. Quando alguém rouba essa bola e sai em velocidade, é um Deus nos acuda para o time dos Estados Unidos. Marcam muito mal, dão muitos espaços, não marcam direito a bola aérea. O Palmeiras tem uma boa bola aérea, isso pode ser um ponto positivo quando a gente for enfrentar ele. Claro que eu tô falando do jogo de ontem, eles podem corrigir algumas coisas, que no primeiro tempo do Inter Miami, pra mim foi horrível ontem, mas muito ruim. O Al Ahly, a crítica é, perde gols demais, teve muitas oportunidades ali, é um time que sabe jogar quando tem espaços. Mas de verdade, eu achei o time do Inter Miami muito fraco pelo jogo de ontem, tá, gente? Pelo jogo de ontem. E o Al Ahly eu esperava mais. Se o Al Ahly tivesse conseguido ali apertar, jogado um pouco melhor, teria vencido o jogo ontem, até por mais gols. Como eu falei, pecaram muito nas finalizações. O Inter Miami depende muito do Messi, quase fez um belo gol de falta, mas o time egípcio acabou perdendo ali a oportunidade de fazer os seus 3 primeiros pontos, ficou com 1 ponto apenas. O time do Al Ahly ontem, quando saía em velocidade, colocava o Inter Miami em muitas dificuldades, por isso eles conseguiram criar algumas jogadas após roubar essa bola no campo deles de defesa e sair com toques rápidos, né? Não foram nem... O Al Ahly não fez uma imposição de jogo com a bola no chão, eles foram chegando na velocidade, lançando seus pontas que tem velocidade e tudo, mas eu achei que também o Inter Miami no segundo tempo conseguiu empurrar o Al Ahly, conseguiu colocar o Al Ahly contra a parede. Então achei que o nível do Al Ahly ontem foi bem abaixo. Lembrando que o Inter Miami, dos últimos 11 jogos, 5 derrotas. Então vem vencendo pouquíssimo nas últimas partidas que tem disputado. E o Al Ahly perde gols, mas eu não vi uma grande construção de jogadas do Al Ahly. E eu também achei que foi um time que deu muitos espaços. Esses espaços contra o Palmeiras, para os dois pode ser fatal, para o Inter Miami ainda mais fatal ainda. Verdade, jogo é jogado, o Palmeiras vai enfrentar hoje o Porto, não temos que pensar no Al Ahly e no Inter Miami, mas o Palmeiras entra contra o Al Ahly e contra o Inter Miami com totais condições de ganhar os 2 jogos. Se vai ganhar, como vai ser, nós não sabemos, mas que você olha e fala assim, não, o Palmeiras consegue vencer esse time aqui, jogando ali um futebol, consegue, porque não são times que têm muito repertório para oferecer na análise que eu tive ontem, e eu achei o resultado bom. Hoje vamos para um jogo contra o Porto, que é um jogo difícil, um jogo de detalhes, eu creio. Acho que vai ser um jogo para poucos gols.
aquele jogo fechado, truncado, é uma estreia. Eu acho que o Porto é um daqueles times europeus que estão nessa Copa do Mundo de Clubes que vão levar um pouco diferente esse campeonato, que vão querer mostrar mais serviço. Porto, Atlético de Madrid, eu coloco o Real Madrid nessa também, porque o Xabi Alonso está chegando agora. Paris Saint-Germain, não sei, depende. Eu ouvi hoje que o Dembélé parece que não vai jogar, tá machucado. Então, se você tira o Dembélé do Paris Saint-Germain, já muda bastante a configuração. Todo mundo tá cotando que o Paris Saint-Germain será primeiro nesse grupo, né? Tudo nas nossas prévias. Mas hoje esse jogo contra o Atlético de Madrid é fundamental para eles. Hoje que o Dembélé não joga. Se eles perdem esse jogo, eles podem acabar em segundo no grupo, por exemplo. Aí acho que todo mundo queria fugir do melhor Paris Saint-Germain, que é um time melhor que o Atlético de Madrid, mas são muitas contas a se fazer. Então acho que quem entrar mais ligado, entrar ali com a faca nos dentes, eu acho que pode ter vantagem, principalmente nesse primeiro confronto que já define muita coisa. Uma vitória na estreia define muita coisa. Outro detalhe, a entrevista do Abel Ferreira eu gostei. Eu vi um Abel Ferreira ali com sangue nos olhos, para quem não viu ali pré-jogo, ele falando que o Palmeiras está ali pelos méritos, é bom jogar contra os melhores e o Palmeiras quer mostrar serviço. Eu senti ali uma energia no Abel, eu senti ali um Abel Ferreira muito ligado nesse confronto e que o elenco está encarando essa Copa do Mundo de Clubes com uma grande oportunidade de jogar contra os melhores mesmo. Então eu espero um Palmeiras muito aguerrido e muito lutador hoje dentro de campo para buscar os primeiros 3 pontos contra o Porto, que seriam fundamentais para a classificação. Não acho um empate um mau resultado, repito, mas uma vitória seria excepcional. Algumas preocupações que, olhando para o time do Porto, o atacante, o centroavante do Porto, o Samu, o sobrenome dele é quase impossível falar, ele que é da seleção da Espanha, é reserva, mas estava na Nations League. O Rodrigo Moura, que é o atacante de Portugal, 18 anos, joga na ponta, joga mais pelo lado esquerdo. O PP, que a gente já conhece, ex-Grêmio, joga pelo lado direito, também já teve passagem pela seleção, não fez uma grande temporada. O Rodrigo Moura tem 18 anos, era a seleção de Portugal, também é reserva. Então assim, é um time que tem bons jogadores. O Eustáquio vai dar as suas chegadas ao ataque. O Marcano, que é o zagueiro deles, eu acho um zagueiro mais lento, mais fraco. Acho que é um jogador que o Palmeiras tem que explorar ali, principalmente o Estevão, jogadas no mano com ele. É um jogo de xadrez, eu não acho que será um jogo completamente aberto, vai ser aquele jogo estudado. E nesse tipo de jogo, quem faz o primeiro gol pra mim tem muita vantagem, porque depois terá o resultado ali na mão e pode explorar os contra-ataques. Porque eu creio muito que essa vitória de hoje, esses 3 pontos de hoje são valiosos. Acho que o time que vencer hoje, o Palmeiras vencendo hoje, consegue garantir a sua classificação, analisando o grupo e analisando o Inter Miami e o Al-Ahly. Claro que favoritismo é tudo pré-jogo, mas eu não vi nada demais no time do Inter Miami. E o Al-Ahly também eu esperava mais de verdade. Mas são tudo análises pré-jogo. Um jogo de futebol tem muitas variantes. Você entra no jogo, pode ter uma expulsão, pode ter uma contusão, pode ter muitas coisas. Lembrando, o goleiro titular deles não joga hoje, mas acho que a gente não tem que se agarrar nisso. A gente tem que fazer o nosso papel, jogar a nossa bola, ir pra cima e parabenizar a torcida do Palmeiras, que está fazendo uma festa espetacular em Nova York. Nova York está verde e branco. Eu tenho certeza que no estádio hoje não vai faltar apoio da torcida do Verdão, que está lá fazendo uma festa linda. Outro detalhe, quando eu falei ontem sobre a questão do calor, não estava falando necessariamente do jogo em Nova York, tá? Porque eu sei que a temperatura lá não tá esse calor todo. Eu tô falando os Estados Unidos é gigantesco, né? Então tem alguns locais que o calor está alto e vão ocorrer jogos em horários que o calor está bem intenso. Para o europeu isso é prejudicial, é uma questão ali que compromete a parte física. Por isso que eu citei ontem o Chelsea, que vai jogar contra o Flamengo nesse horário, o Borussia Dortmund, que vai jogar contra o Fluminense, e podem ter outros jogos nesses horários. Mas apesar que depois, quando chegar a fase de oitavas, eu tenho certeza também que eles vão privilegiar os melhores horários, os horários mais tarde, para ter uma condição mais equilibrada, porque o solzão ali vai fazer estrago para alguns times, eu tenho certeza. Bom, palpite para hoje, eu vou de 1-0 Verdão, gol no segundo tempo, é um jogo estudado, amarrado, jogo difícil, e o Palmeiras sai com os 3 pontos. Espero você aqui mais tarde, que tem análise e opinião. E lembrando, hoje 10:06 da tarde ali, cola aqui que vai ter uma live pré-jogo pra gente poder resenhar ali, ficar um tempinho juntos pra gente segurar a ansiedade antes da estreia do Verdão. Tamo junto, galera, que é Verdão sempre, até mais tarde, é nóis.